Bom dia, bom dia, bom dia! Deus, Ele é sempre bom, gente. Ele é sempre bom. Apesar de você, hein? Apesar de mim. Ele é bom. Ele é bom. Ele não depende de nós para ser bom. Ele decidiu ser bom. Bom dia, Meire. Que alegria tê-la aqui nessa manhã. Espero que seja mais uma manhã instrutiva, uma manhã de crescimento, de informação. Eu amo ensinar, gente, mas podem ficar tranquilos que eu também amo aprender. Então, assim, a gente está aqui ensinando, mas a gente também está buscando aprender para ensinar. Porque, assim, mais trágico, eu digo isso, que mais trágico do que aprender errado é ensinar errado, gente. Bom dia, Sidney, que alegria tê-la aqui. Então, mais trágico do que você aprender errado é você ensinar errado. Por isso que a gente procura estar sempre aprendendo para estar ensinando. E assim, eu fico muito tranquilo com esse ensino que a gente tem trazido aqui sobre a nova aliança, sobre a graça pós-cruz, tudo que a gente tem ensinado aqui. Isso me traz bastante tranquilidade, não por nenhuma soberba, mas simplesmente por saber que eu já aprendi de outro jeito. Porque quando você aprende de um outro jeito e depois você aprende um outro jeito, você aprende de novo, te traz mais segurança. É o que Salomão fala da multidão de conselheiros. Então você ouve de um jeito, ouve do outro. Então quanto mais você tem esses ouvidos para várias versões, quando você definir a sua versão, isso te traz mais segurança, porque você pensa assim, poxa, eu já ouvi do outro jeito, mas parece que esse jeito para mim faz mais sentido. Você quer ver? Por exemplo, uma pessoa que já experimentou o mundo, deixa eu dar só mais uma baixadinha aqui, uma pessoa que já experimentou o mundo e depois se converteu, é diferente de quem nunca experimentou o mundo e nasceu na igreja. A convicção, não que quem nasceu na igreja não tem essa convicção. Bom dia, Wagner, bom dia, Bruna, bom dia, Rosângela, que alegria tê-las aqui. Não é que quem nunca experimentou o mundo não tenha convicção plena que Jesus é o melhor caminho. Não é isso. Mas quem experimentou o mundo, viveu no mundo, sofreu no mundo, entendeu o mundo, acreditou no mundo, que seria feliz no mundo, e depois conhece o evangelho e começa a viver o evangelho, ele já tem a convicção que o mundo não presta. Ele já tem a convicção que viver com Cristo é melhor, porque ele já experimentou o outro lado. Bom, então quando eu falo de nova aliança, é alguém que já experimentou o outro lado. É alguém que já conheceu. Bom dia, Léo, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Pinheiro, Neném Pinheiro, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Carol, que alegria tê-la aqui. Então, assim, quando eu falo, eu busco ensinar aqui, quem já está andando comigo há um tempinho sabe que aqui só tem uma coisa. Aqui é uma coisa, a gente fala muita coisa sobre a mesma coisa, gente. Até desconstruir a outra coisa. Então a gente vai falando a mesma coisa, muita coisa sobre a mesma coisa, até desconstruir a outra coisa. Então, quando eu falo de convicção do meu ensino, não é nenhuma soberba, ainda que você pense assim. E se ainda o que eu estou ensinando é certo, é a graça. Atribua tudo à graça, ao favor de Deus, nada eu, pelo amor de Deus. Nada sou eu. A única coisa que eu fiz foi o interesse de querer aprender esse tempo, para mim, tão libertador, que é o pós-cruz. Querer entender qual a diferença do antes e do depois da cruz. Então, querido, está aqui alguém ensinando que já viveu o antes da cruz. Não que eu nasci naquele tempo, mas que eu praticava a minha relação com Deus muito mais baseada numa religião do que, de fato, numa relação. Então, eu já vivi esse outro lado, eu conheço esse outro lado. Eu falo isso não como sobre... Tudo que eu falo aqui, gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal. O Senhor sabe do meu coração, tudo que eu falo é pela graça.
Mas o Senhor já me deu a oportunidade de fazer 5 teologias. Eu me formei em 5 teologias. Eu sempre amei a Bíblia, sempre amei estudar. E todas essas teologias que eu fiz me ajudou no conhecimento, na informação da história da Bíblia, do que aconteceu com a Bíblia. É proveitoso tudo que eu aprendi? Claro que é. Se hoje eu lembro de textos aqui sem usar, eu quase não uso Bíblia com vocês, salvo quando eu estou aqui estudando alguma carta, alguma coisa assim. Não é que eu não uso Bíblia lendo, mas eu uso a Bíblia, porém não lendo. Toda hora abrindo a Bíblia e lendo. E muitos textos que hoje eu conheço é por causa dessas teologias, é por causa do meu tempo dedicado à leitura da palavra. Então isso para mim foi muito bom. Mas eu preciso saber separar a Bíblia instrutiva da Bíblia revelativa. Eu preciso saber separar a Bíblia para conhecimento da Bíblia para a vida. E é isso que muita gente confunde. Eu não posso ter a Bíblia apenas para conhecimento. Eu não posso ter a Bíblia apenas como um livro de autoajuda onde eu vou conhecer alguma coisa a mais. Eu preciso ter o pano de fundo da Bíblia. Eu preciso saber o que está na Bíblia hoje, que é para mim, que é para que eu viva. Então, quando eu ensino a nova aliança, a gente consegue retirar dessa poderosa Bíblia, dessa linda palavra de Deus, o que se aplica no mundo atual, no dia atual e na minha vida. Isso se chama nova aliança. Isso se chama graça, isso se chama tempos. Nós estamos vivendo o terceiro tempo. Então eu não posso ter instruções, por exemplo, do próprio Deus dada a um povo chamado povo de Israel. Eu não posso viver essas instruções, sendo que hoje eu tenho a instrução do Espírito Santo, que é em outro tempo direcionado a um outro povo que é o gentil. Então por isso que é importante eu saber do que se trata a Bíblia ao meu favor, ou melhor, a respeito de mim para hoje. E isso é nova aliança. Por isso que diz esse termo, nova aliança e velha aliança. A velha aliança, ela se aplicava ao povo judeu, que foi uma direção do próprio Deus Pai para esse povo. A nova aliança é aplicada ao povo gentil, que é uma revelação do próprio Deus Espírito. E entre Deus Pai e Deus Espírito veio o Filho, que morreu naquela cruz e trouxe esse marco dessa diferença da relação de um Deus Pai com Israel para a relação do Deus Espírito para com os gentios. E isso, querido, quando você compreende, isso destrava. Isso é chave que abre portas na sua vida de entendimento, de revelação e, melhor, de prática de vida. Então, quando eu ensino aqui sobre nova aliança, eu estou altamente convicto do que eu estou ensinando, porque eu volto a dizer, eu aprendi a velha, eu ensinei a velha, eu vivi na velha, eu experimentei o tempo da velha, como o raciocínio daquele que experimentou o mundo e hoje é crente. Então estejam certos disso, o que a gente procura ensinar para vocês é uma revelação para esse tempo. E é porque eu sou bom, é porque eu sou melhor do que outros pastores que ensinam, de hipótese alguma. É a graça de Deus que decidiu me revelar essas coisas. E não apenas a mim, há muitos outros pastores espalhados pelo mundo. E é claro que é necessário que tenha esse interesse. Por exemplo, você pode estar aqui, eu não quero saber disso não, e você sai para fazer nada. Agora, tem aquele que sai porque tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Perdão. Mas tem aqueles também que não têm esse interesse. E o que eu sinto infelizmente, tristeza por estes. Porque é tão libertador esse ensino, perdão, te leva tanto para um outro nível que, se necessário fosse, você deveria parar o dia todo. Para você ouvir e entender o que é de fato a nova aliança, o que a nova aliança representa na sua e na minha vida. O que de fato a obra da cruz mudou. O que ela mudou. A gente vê muitos pastores, muitos não, mas alguns pastores que são considerados heréticos e que eles dizem assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Talvez você já ouviu alguém até dizer sobre isso. E na verdade essa pessoa não foi feliz na sua fala, mas ela quer dizer uma outra coisa. Nós precisamos nos atualizar acerca da realidade da Bíblia. Eu creio que esse tempo, querido, é um tempo de revelação. E Deus deixou isso para a última hora, exatamente para não ter uma igreja de religiosos. Porque a partir do momento que você fica a vida inteira já sabendo o que tem que fazer, você vira um religioso, você vira um automático na igreja. Você anda no automático. Deus está sempre permitindo você não conhecer a estrada toda,
para ser surpresa a próxima curva. O problema é o interesse, é necessário que haja interesse. Há uma diferença, eu digo isso sempre aqui, daquele que não pode e aquele que não quer. Às vezes você está aqui, começou essa live aqui agora, você não pode continuar aqui, isso é uma coisa. A outra é você não quer estar aqui, é totalmente diferente. Então eu espero que você possa e queira. E se você ainda não pode e não quer, ou melhor, se você não quer, mas não pode, assista em outro momento, porque com certeza vai ter um momento que você pode. Ache esse tempo e não perca o que a gente tem instruído aqui, porque eu digo para você, para a minha vida, que isso foi libertador. E a nova aliança veio na minha vida de uma maneira tão tremenda, tão incrível, tão poderosa, que não há como eu não acreditar nessa revelação. É bom deixar muito claro aqui que a nova aliança não é uma criação. A nova aliança, ela é uma revelação do que já existe. Eu sempre digo aqui que a luz, ela não tem poder de criação. Quando você acende a luz do seu quarto, o que está no quarto, está no quarto. A luz não cria um guarda-roupa no quarto, a luz não cria uma TV no quarto, um criado no quarto, um tapete no quarto, uma cama no quarto, um colchão no quarto. A luz não cria nada disso. A luz apenas mostra que existe aquilo lá. Às vezes está escuro e você acende a luz para ver, porque na escuridão você não consegue ver. Então, querida, a nova aliança é essa luz. A nova aliança não é trazer nada novo, ainda que está escrita a palavra nova, mas já foi trazida 2000 anos atrás com Jesus naquela cruz, quando ele derramou aquele sangue, que é o sangue da nova e eterna aliança. Então, quando a gente estuda a nova aliança, é apenas uma luz que Deus está nos dando para, de fato, a gente entender a cruz. E eu não sei porquê, Deus sabe, mas parece que essa revelação tem vindo na última hora. Parece que essa revelação tem vindo num tempo de arrebatamento. Então aproveite tudo que o Senhor tem falado nesse tema. Tenha fome, porque tem pão. Tenha sede, porque tem água. Se você quiser, querido, tenha fome, porque tem pão. Tenha sede, porque tem água. Há ensino que te liberta da velha aliança. Há ensino que te liberta desse modelo onde ele é totalmente meritocrático, onde a sua relação é muito mais uma religião, onde você tem um Deus muito mais como soberano do que como seu pai. E parece que eu estou tratando outro assunto aqui, uma vez que eu prometi falar de fé. Eu estou falando de fé o tempo todo. Você não consegue ter um bom relacionamento com Deus, você não consegue ter um nível de fé que Deus gostaria que você tivesse, e até a fé que o agrada, porque sem fé é impossível agradá-lo. Você não consegue esse nível de fé baseado na velha aliança. Você não consegue ter uma vida plena na fé, de convicção plena do que Deus vai fazer e já fez, baseado na velha aliança. Por quê? Porque a velha aliança, a condição estabelecida era que você faça para Deus fazer. E você está sempre faltando no fazer. Quando é para você fazer, você faz menos. Quando é para você não fazer, você faz. Somos assim. Somos assim. E quando você baseia a sua fé, a sua relação, o seu receber de Deus no que você faz, pronto, você minou a sua fé. Nunca baseie o que você recebe de Deus, ou vai receber de Deus, ou recebeu de Deus, no que você fez, ou faz, ou fará para Deus. Porque você é limitado. Eu sou limitado. Ainda que nós temos um espírito pronto, nós temos uma carne fraca. Não que a gente acorda todo dia e vai viver o dia para pecar, mas a gente peca. É como pegar um carro todo dia, você vai dirigi-lo, não é para acidentar, mas o acidente acontece. Então as coisas na nossa vida são naturais por causa do mundo é natural. Porém nós somos seres espirituais. E o que conta em nós é que nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, agora nós nascemos não mais como filhos de Adão, nós nascemos como filho de Deus. E como filho de Deus, você tem um pai. É triste quando a gente vê tantas pessoas relacionando muito mais com Deus do que com o pai. Não que o seu pai não seja Deus, mas por favor, não relacione com um Deus poderoso. Relacione com um pai amoroso. Ele é um pai que te ama tanto e usa tanto o poder dele para cuidar de você, para fazer aquilo que você não consegue fazer, para carregar o peso que você não consegue carregar. Eu não sei se você já fez isso, teve alguma cena assim, você como mãe, você como pai, mas eu já tive. E às vezes está descendo do carro e tem aquelas compras que a gente faz no mercado,
E aí o meu filho de 4 anos, como ele me ensina com as ações dele. E aí ele vai pegar por exemplo, aqui a gente tem que comprar água mineral. Então o litro a embalagem é de 6 litros. É muito pouquinho. É muito. E aí ele quer carregar, ele quer ajudar, ele sabe, ele é muito prestativo. E aí ele, não, papai, deixa que eu vou levar. Aí ele pega e eu deixo ele levar. Mas para quê? Para ensiná-lo. E aí quando ele anda um pouquinho e ele vê que ele não consegue, aí eu falo para ele, falo, filho, deixa o papai levar. Aí ele me entrega, quando ele me entrega eu falo, filho, o papai é forte. Oh. Comparado a Luquinha, né? O papai é forte, filho. Então o papai está aqui exatamente para te ajudar nos momentos das suas fraquezas. Assim é o papai do céu. Quando você está num momento difícil, ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Então eu já aproveito para ensiná-lo. Então é assim que funciona com o nosso pai. Por isso que Jesus diz assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. Porque o meu jugo ele é suave, meu fardo é leve. Então, querido, a gente precisa ter esse entendimento, que independente de você, independente de mim, nós temos um pai de amor. Os religiosos ficam doidos com esses negócios. Eles não conseguem falar do amor de Deus. Bom dia, Felipe, primo abençoado. Você está bem? Então, olha só. Eles não conseguem falar do amor de Deus sem o mas, o porém, o todavia. Então, eles estão sempre falando da graça, porém, vírgula, mas, porém, todavia. Não tem mas, porém, todavia. Porque esse mas, porém, todavia é que faz colocar preço na graça. Desde que a graça trabalhe o mais poder, todavia, porém, todavia. Quem está entendendo, dá um amém aí. Ou está confuso, estou falando rápido. A gente quer pôr preço, a gente quer precificar a graça, a gente quer fazer da graça um comércio, a gente quer colocar na graça aquilo que a própria graça faz e que não está pedindo a nossa ajuda. A gente tem essa mania de querer ajudar Deus. Para com isso pelo amor que você tem em você, no próximo e em Deus. Não faça isso. Ensine o amor, ensine a graça, ensine o quanto ele é bom. Eu sei da sua preocupação, do seu zelo, para que todos os irmãos sejam fiéis na fé, comprometidos. Mas vem cá, eu vou te fazer uma pergunta e não quero te ofender. Você morreu por alguém? Foi você que foi pregado na cruz? Foi? Foi você que deu o seu sangue? Não, pastor, não fui eu, foi Jesus. Então deixa para Jesus trabalhar. Só traz para ele. Traz para ele, deixa ele fazer a obra. É interessante que até o que eu falei aqui agora, perdão, até o que eu falei aqui agora tem na Bíblia, sabia? Romanos do capítulo 8, versículo 33, Paulo diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34, quem os condenará se foi Cristo quem morreu? Ou antes ressuscitou e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então muitas vezes a gente quer condenar as pessoas, a gente quer fazer a obra que não é nossa. Para com isso. Sabe qual é a obra sua e a obra minha? Trazer esse povo para a graça. Ensinar para eles que nosso Deus é um Deus de amor mesmo. Não é a mensagem pesada que salva alguém, mas é a mensagem da graça. Evangelho são boas novas. E se você é alguém que está perdido, está aqui me assistindo agora, ou vai assistir esse vídeo depois, ou você conhece alguém perdido, ou se você um dia estava perdido, vem cá. Tenta lembrar. Você gostava dessa mensagem dos crentes que chegava para você e falava que você tinha que parar de beber, fumar, usar droga, mentir, roubar, parar de ir para o boteco, parar de sair com a mulherada, como homem, né? Claro. E até mesmo como mulher. É isso que você gostava? É essa mensagem que você gostava? Claro que não. Então, para você, ela não era boas novas. A mensagem das boas novas é Deus dizendo assim para você, do jeito que você está, eu te amo. Você tá afundado na droga, eu te amo. Você sabia que eu e você, que vivíamos no mundo, muitos livramentos nos foi dado por causa do amor dele por nós? Eu sei dos livramentos de morte que eu já tive. Tombos de motos, não foi só um. Eu caí da moto uma vez numa estrada de Ouro Preto para Ponte Nova, que, gente, e olha que era o tempo das minhas baladas, era o tempo da linguagem que todo mundo entende, da minha perdição. Eu não usava drogas, mas eu tinha outros problemas. Outras coisas que não agradavam muito a Deus. E se fosse por merecimento, eu estava morto há muito tempo. Foi um tombo de moto que vocês não têm noção. Eu fui deslizando na estrada
depois que a moto caiu e eu caí também, pelo menos uns 15 metros. Eu não estou brincando. Pelo menos uns 15 metros, de tanto que foi a velocidade e a curva tão perigosa que eu entrei nela na velocidade errada. Já estava anoitecendo e ninguém me socorria. A história é longa. Eu era para estar morto. Eu tive uma outra situação também perto de Visconde do Rio Branco. Uma situação aqui, somente Deus para me livrar. Somente Deus para me livrar. No mar em Santos, uma vez que eu estava na praia, eu não morri, porque Deus com a mão forte me tirou das águas. Eu e a minha prima estávamos no fundo. Só Deus para nos tirar daquelas águas. E eu procurando salvá-la. Eu tinha que salvá-la de qualquer jeito, senão eu morria junto, porque o quanto que eu insisti com a minha tia para liberar ela para ir comigo, vocês não têm ideia. Eu tinha que levá-la de volta ou eu morria junto. Mas Deus, pela sua infinita graça, bondade, sem eu merecer, me tirou. Vamos parar com essa mania de achar que a gente precisa merecer para Deus nos abençoar. Ele é amoroso. E naquela cruz ele já nos abençoou. Aí os religiosos ficam mais doidos ainda, porque eles aprenderam a vida inteira que a gente precisa fazer alguma coisa, faça alguma coisa e eu te ajudarei. Tem gente até que pensa que esse texto está na Bíblia. Mas não, querido. Essa não é a fé que Deus espera de nós. É um processo inverso que muitas vezes a gente não consegue entender na nossa mente humana. Um Deus que faz primeiro, mas a gente está sempre pensando porque por ele ser o provedor, ele ser o pagador, ele ser aquele que tem o poder para dar para quem ele quer, ou dar a condição para que você alcance aquilo que você é impotente para alcançar, ele está sempre esperando de nós alguma coisa que a gente faça que o atraia. E a gente até pensa que é a nossa oração. Não, eu tenho que orar. Outros já pensam, não, eu tenho que me santificar. Outros já pensam, eu tenho que me sacrificar. Outros pensam, eu tenho que jejuar. Outros pensam, eu tenho que na madrugada acordar, porque a filha é menor. Outros pensam, não, eu tenho que ir para o monte, não de carro, mesmo que carro vá lá, eu preciso ir a pé. Para Deus ver o tamanho do sacrifício que eu estou fazendo. Eu acordo na madrugada porque eu interrompo o meu sono e Deus vê o quanto eu preciso dessa bênção, dessa vitória, desse milagre. E você pode dizer, mas pastor, foi assim que eu alcancei muitas vitórias na minha vida. Eu também. Mas a Bíblia diz para nós, para você e para mim, que ele perdoa o seu tempo e o meu tempo de ignorância. E muitas vezes a gente pensa que o nosso tempo de ignorância é quando a gente estava no mundo perdido. Não. O tempo de ignorância é aquele tempo que você não sabe daquilo que de fato está revelado, mas não ainda você acessou. Então a ignorância é a falta de conhecimento. É esse tempo que Deus perdoa. Por muitas vezes você orou, fez de forma que não é a forma na nova aliança, mas Deus te honrou. E às vezes é exatamente por esse motivo que você consegue crer que precisa continuar fazendo dessa forma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Estou falando rápido hoje, eu disparei aqui com a metralhadora. Espera aí. Para você que crê assim, pastor, é difícil crer no que o senhor prega, que Deus já deu tudo, porque eu sempre busco, pago o preço e o Senhor me dá. Como é que eu vou crer dessa forma que você está falando se eu já fiz do outro jeito e deu certo? Não é? Tem gente que pensa assim. E até às vezes é difícil ganhar alguém idólatra para Jesus, porque mesmo lá na idolatria ele recebeu alguma coisa. Então eu falo assim, poxa, eu já recebi da minha santa tal, da santa tal. E por que agora eu tenho que crer que ela não me abençoa? Eu não consigo fazer assim. Já ouviu alguém falar assim para você? Então vamos lá. Tudo bem, você crê porque você simplesmente teve práticas que te levou à vitória em Deus e por isso você crê piamente que essas práticas são necessárias para Deus te abençoar. Mas aí você não muda por isso? Não, pastor, isso eu não mudo de jeito nenhum. Porque eu creio dessa forma e eu pago o preço mesmo e tal. Beleza. Mas vamos imaginar a seguinte cena. Você mora no 10º andar de um prédio, ok? E a vida inteira você subiu nesse prédio pela escada de concreto. Eu uso sempre essa ilustração aqui, porém agora de outro jeito. Presta atenção. Você sempre subiu pela escada de concreto porque o elevador não existia. Tinha até o buraco dele, o lugar dele, mas o condomínio não tinha poder aquisitivo para comprar e ficou muitos anos sem elevador. E você morando lá no 10º andar, o apartamento era seu, não era alugado, e você tinha que morar lá e era por aquela escada que você subia e descia todos os dias. Estava pesado, mas você chegava no seu destino.
Tava pesado, mas é por ali que você levava a compra para dentro de casa. É por ali que você subiu com seus móveis, com a sua televisão, com a sua geladeira. É por ali, porque era a escada que tinha. E você acreditava que aquela escada te levava de ida e de volta. E por anos você fez isso. Até que o condomínio teve uma situação financeira mais saudável e conseguiu colocar um elevador maravilhoso, zerinho. E aí alguém chega para você e fala assim, olha, o elevador já está funcionando, já está tudo certo, você pode subir agora pelo elevador. E aí? O que você diria para essa pessoa? Será que você diria assim para ela? Não, eu aprendi a vida inteira que aqui que sobe para ir para minha casa. É aqui, é nessa escada. Eu não quero elevador. Tá vendo? É claro que você sobe no elevador, é claro que você vai louvar a Deus, glorificar a Deus e dizer, poxa, o elevador agora, uhul! Eu não preciso mais subir pela escada de concreto. O elevador é a graça. O elevador quer dizer para você que você chega no mesmo lugar sem o seu esforço. O elevador, sabe aquele motor que sobe o elevador? É a graça que te impulsiona, é a graça que te governa, é a graça que te dá governo, é a graça que te ama, é a graça que cuida de você. É isso. Então a revelação da nova aliança é anunciar que o elevador foi instalado. É dizer para você que não é mais no seu esforço. Mas eu vivi no esforço. Eu também. É porque eu aprendi assim. Você também aprendeu assim. Pastor, o assunto não é fé? Eu estou falando de fé. Eu estou falando de fé a todo tempo aqui. Se você conseguir trocar, é claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque tudo vem dele, e entender que não é fazer para depois ter, mas é ter para depois fazer, não é fazer para depois ser, mas é ser para depois fazer, já valeu. Fica mais fácil você entender a graça. Por que você não faz para depois ter? Porque alguém já fez. Por que você não faz para depois ser? Porque alguém já morreu no seu lugar, já fez e te fez ser. Então não é primeiro o que você faz, é primeiro quem você é. Porque quem você é faz, mas o que você faz não forma um quem em você. Eu vou repetir. Porque quem você é faz. Um filho de Deus, uma vez que ele entende que ele é filho, ele faz para Deus. Porque tudo que o pai tem é dele mesmo, então ele não tem esse problema. Um filho de Deus, com a revelação de filho, ele faz muito mais do que o escravo, o empregado. Por que muitos patrões, quando seus filhos crescem, preferem colocá-los na empresa para gerenciar a empresa? Porque são pessoas de confiança. Ainda que um filho possa trair o pai, mas a possibilidade de um empregado trair é muito maior. Eita! Pegou? Oh, Jesus. Eu vou repetir. Ainda que um filho traia o pai, a possibilidade de um empregado trair é muito maior. Ainda que um filho roube o pai, a possibilidade de um empregado roubar é muito maior. Perceba que nos caixas dos pequenos mercados, nos lugares de maiores confianças de empresas, o pai coloca o filho. Porque todo aquele que tem a identidade de filho, sabe que ele é filho. Pastor Aúde, que alegria tê-lo aqui, tá? O pastor Aúde é o nosso pastor, tá, gente? Lá de Moçambique, né? Se converteu lá, criança ainda, cresceu, casou e foi consagrado pastor. E hoje, na ausência do Rosane e da Márcia, que estão descansando no Brasil, está pastoreando a igreja de Moçambique. Olha que coisa linda. Olha. Se puder aplaudir, aplauda aí, ó. Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor, mas louvado seja Deus pela sua vida, tá, Raúl? Você, a Rosália, vocês são inspiração para nós. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas vamos lá, gente. O cargo de confiança normalmente é colocado na mão de um filho. O pai confia mais no filho. Quando você entende que você é filho, quando você tem essa revelação que você é filho, Deus coloca você em níveis maiores, em cargos maiores, em lugares de confiança. Então para com esse negócio de querer ficar fazendo muito para Deus, trabalhando igual um maluco para Deus, sem consciência de filho. A primeira coisa que você precisa é ter a consciência de quem você é. Depois você faz.
Então, antes de fazer um o que para Deus, saiba quem você é nele. E quem você é. João 1,12, Jesus deixa claro que se você recebeu Ele como seu Salvador e crê nele como seu Senhor, você se tornou o quê? Filho. Então você é filho de um Pai amoroso. Você não é servo de um Deus poderoso. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus como filho. Porque quem faz um quê para Deus nem sempre é um quem em Deus. Ou nem sempre tem a revelação de um quem em Deus. Agora, quem sabe que é um quem em Deus, faz para Deus. Pastor, você não está falando de fé? Estou falando de fé de novo. Por quê, queridos? Por quê? Porque nunca você vai ter o nível da fé que Deus gostaria que você tivesse se você não souber que você é filho. Alguém chega aqui, eu moro no segundo andar de um prédio aqui. Se alguém chegar aqui que não é meu filho, tem que bater na porta. Mas meu filho tem a chave. Se alguém entrar na minha casa depois que eu bater na porta, ele, até para sentar nessa mesa que eu estou sentado agora, ele talvez peça se pode assentar ou fica aguardando eu pedi-lo para sentar. Mas meu filho, ele sobe na mesa. Se alguém chegar na minha casa que for um amigo, ainda que seja um amigo, hein? Ele diz assim, pastor, o senhor me arruma um copo d'água? Meu filho vai lá e bebe a Coca-Cola. Ele abre a geladeira, se tem um queijinho ele come, iogurte ele come, ele arromba a geladeira. Gente, acho que é uma ilustração tão fácil de entender. O filho tem mais acesso. E o que a gente precisa é ter essa relação de filho. Como é, querido, que você vai ter essa relação de filho? Quando você acabar definitivamente com a meritocracia. Você nunca vai conseguir ter uma relação de filho se você tiver uma mentalidade meritocrática. Por quê? Porque a mentalidade meritocrática é uma mentalidade escrava. Então você pode ser filho com mentalidade escrava. O filho mais velho, irmão do filho pródigo, ele era filho, mas tinha uma mentalidade de escravo. Quando você lê Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, que um filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, olha isso aqui, um filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, se ele for menino, ele não passa de um escravo. E o que a gente vê hoje nos nossos irmãos na igreja? A sua maioria, para a nossa tristeza, filhos com mentalidade escrava. Comece a observar. Toda vez que você coloca Deus depois, é mentalidade escrava. Talvez eu estou falando com alguém aqui. É porque você aprendeu assim. Toda vez que você coloca Deus depois, isso é mentalidade de escravo. Provavelmente você aprendeu assim. Faz que Deus faz. Ora que Deus responde. Mereça que Deus te abençoa. Pague o preço que você tem a vitória. E você até cantou uma música antiga que a vitória vai chorando, geme e chora. Por quê? Porque você aprendeu assim. Mas o que a gente tem trazido aqui é de fato uma desconstrução. Ou você me odeia muito ou você me ama muito. Mas eu não vou ficar aqui fazendo o que todo mundo faz. Porque se for para falar o que todo mundo fala, eu usaria o meu tempo para outra coisa. Já tem muita gente falando. Eu tenho prazer de estar aqui porque eu sei que o que eu falo aqui, o que eu ensino, você quase não vê. Quase não ouve. É ou não é verdade, gente? Estou mentindo? Ah, então o senhor é bom. Você sabe o que muita gente não sabe. Eu já disse aqui e vou repetir, é a graça. O Senhor, como diz uma linguagem, aprove ao Senhor me escolher para me ensinar, me revelar nova aliança. E eu estou aqui ensinando com toda a humildade. Tenho orgulho de ser humilde. Brincadeira. Eu sei que não sou eu. Eu sei piamente que não sou eu. Vocês não tenham dúvida disso.
Eu sei que não sou eu. Então, tudo que a gente está ensinando aqui é raro, é raro. Então, cuidado com esse modelo onde você pensa que a multidão está certa. E às vezes as pessoas têm essa mentalidade. Você quer ver uma coisa? Estou aqui falando com 13, pregando uma mensagem que tem pastores que têm milhões de seguidores, não tem essa revelação. Pela graça, eu só estou falando uma verdade aqui. Eu estou falando uma verdade, tá? E eu não vou mentir também, ficar aqui, eu não vou falar porque vão pensar isso. Não, eu estou falando uma verdade. Eu estou aqui falando com 14 pessoas, uma revelação que pastores de milhões de seguidores não têm. Tem pastores que têm milhões de seguidores que estão ensinando, hoje eu sei que estão ensinando errado. Mas o que acontece com a mente humana? Eles levam para dentro da igreja a mente humana, é a Tiete Gospel. Então eles vão para dentro da igreja e pensam assim, opa, esse aqui tem milhões de seguidores, então esse é que eu tenho que seguir. Elias estava sozinho. Os profetas de Baal eram 450. Quem estava certo? Só que a nossa mentalidade ainda é essa, é uma mentalidade de Tiete, é aquela mentalidade mundana. Muitos classificam a autoridade com a fama. Então, tipo assim, quanto mais fama esse pregador tem, ou esse pastor tem, mais ele é digno de ser ouvido, acreditado e praticado. Ai, que terrível. Os homens que eu ouço não têm nenhuma expressão em relação a muitos outros. Mas eu sei pelo meu espírito que eles têm a verdade. Ele está trazendo essa verdade da nova aliança. Então, se você é um destes que pensa que a maioria tem autoridade para falar e o que ele fala você precisa ouvir, cuidado. Se você pensa que você precisa olhar quantos mil seguidores ele tem para saber a autoridade que ele tem, tome muito cuidado. Porque não é por aí a verdade. Jesus veio como verdadeiro no meio de uma multidão de fariseus que estavam com a mentira. Paulo estava para todo lado pregando o evangelho da verdade, enquanto tinha mentira para tudo que é lado. A mentira, ela está num mundo maior do que a verdade no mundo menor. Isso não significa que a verdade não governa a mentira, mas a mentira tem mais autoridade. Sabia disso? A mentira, ela não tem mais poder, mas ela tem mais autoridade. Pastor, explica isso. A autoridade para muita gente, não era para ser assim, mas a autoridade para muita gente está ligada à fama. Ainda que seja mentira. Ainda que seja mentira. Eu poderia ir no mundo político para falar muita coisa sobre isso, mas eu não vou entrar nessa área. Mas preste atenção, o poder é uma coisa, a autoridade é outra. E o problema de nós crentes é querer linkar a autoridade com fama. Então, se a pessoa realmente é famosa, sabe o que muita gente faz? Só para vocês terem uma ideia. Muita gente faz isso e às vezes você acredita nisso. Quando você vê um banner escrito assim, escrito lá uma heresia, quando se trata de nova e velha aliança, eu já sei muitas coisas heréticas. E aí você vê lá alguma coisa, alguma frase muito interessante, bíblica, porém da velha aliança. E do lado dessa frase, o que eles fazem? Eles colocam a foto do Billy Graham, eles colocam a foto do Luiz Hermínio, eles colocam a foto do Silas Malafaia, eles colocam a foto de uma pessoa famosa no mundo gospel. Então eles fizeram o quê? Eles quiseram colocar poder na frase. Então como que eu coloco poder na frase? Quando eu coloco a autoridade do lado. Diga bem. Aí põe a autoridade do lado. A frase fica mais poderosa. Porque uma coisa é quando alguém, um Zé Ninguém, fala. Outra coisa é quando alguém famoso fala. Por que a gente investe caro na televisão? Por que a gente investe mais caro ainda em celebridades? Porque a celebridade coloca poder no que está sendo falado. E muitas vezes a gente gosta desse mundo célebre, das celebridades gospel. E a gente está ali.
Não, falou, gente, pelo amor que vocês têm em Deus. E na vida espiritual de vocês, pare com isso. Pare com isso. Viva pela revelação do Espírito, pela paz do Espírito, pelo conteúdo do Espírito, que às vezes vai usar alguém simples, vai usar um improvável para trazer para você as maiores revelações desse mundo. Um improvável. E Jesus deu esse exemplo para nós. Nasceu de forma simples, de uma família simples, num coxo de boi. E foi o maior poder e a maior autoridade dessa terra. E ainda assim a gente não aprende. A gente mantém o modelo mundano e traz para a vida cristã, onde o poder do que fala vem da autoridade de quem fala. Isso é trágico. E talvez seja esse um dos pontos que mais trouxe a Igreja de Cristo a essa, eu vou usar um termo muito forte aqui, mas é isso mesmo, é essa tragédia espiritual. De um povo acreditando na mentira e, infelizmente, não vivendo a verdade. Mas que mentira, pastor? A mentira que você aplica hoje à meritocracia para ser abençoado. A mentira que você tem que viver a Bíblia toda para ser abençoado. É nessa Bíblia toda que está a lei. E nós não estamos no tempo da lei. Por isso que traz fé ao seu coração, você ganha fé, não é com a palavra de Deus, que é a Bíblia completa, mas é com a palavra de Cristo, que é a palavra que está dentro da Bíblia completa. É como uma casa que tem vários quartos, mas ninguém vai dormir... tem vários cômodos, mas ninguém vai dormir na cozinha. Tem vários cômodos, mas você não faz a sua refeição no quarto. Então tudo tem o seu lugar. Há o seu lugar na Bíblia. Há o lugar na Bíblia onde você vai entender quem você é. E essa revelação talvez você vai ter exatamente de uma pessoa simples, que não tem tanto seguidor, que não é tão famoso, não é tão conhecido, mas o Senhor o escolheu. Foi aquele improvável bom samaritano que socorreu aquele homem. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas aquele improvável socorreu aquele homem. Então a gente precisa parar com essa tietice gospel nosso, gente. Porque a gente tem mania de dar crédito ao nível de autoridade da pessoa. Não, eu preciso examinar o que está sendo falado. E quando você compreende a nova aliança, fica mais fácil fazer esse exame. Amém? Bom, hoje a gente não pediu para seguir, eu acabei me esquecendo aqui. Você faz, pastor, mas já está quase no final da live. Mas faça isso, vamos fazer? Todo mundo marcando aí, vários amigos aí. Faz isso agora, todo mundo fazendo junto, por favor. Não é por mim, é pelo Senhor. Eu acho que é de relevância o que a gente está falando aqui. A gente falou muita coisa que talvez esses amigos seus nunca ouviu. Aí você vai marcá-los. Mas, pastor, eles não vão assistir agora, não tem problema. Vai estar lá no Instagram deles para eles assistirem depois. Eu já marquei uns 20 aqui já, eu vou continuar. Então marque aí o máximo que você puder para que eles ouçam em outro momento, se necessário for, mas chame eles aí, para eles assistirem. Gente, é claro que eu vou entrar um pouquinho de uma forma mais profunda nesse assunto de fé. É claro que eu vou. Eu tenho muito conteúdo de fé para passar para vocês ainda do que eu aprendi. Mas, às vezes você não consegue... Estou com a cara meio amassada hoje aqui. Eu deitei muito tarde, deitei 3 da manhã. Olha só, mas presta atenção. É claro que eu vou estar falando de fé de uma maneira mais profunda, mais diretamente no tema fé. Mas tudo que eu estou falando aqui é o fundamento da fé. São verdades que te levam à vida da fé. Verdades que vai instalar uma fé no seu espírito, que não é nada na sua alma que vai roubar. Então, assim, é extremamente importante você entender que o que te faz ganhar fé é a palavra da cruz. O que te faz ganhar fé é quando você sabe que já foi feito. Não é você saber que Deus vai fazer, ainda que Ele faz.
mas é você saber que já foi feito. E tudo que a gente fala desse fundamento aqui está ligado a um Deus que já fez. E andando só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar, agora já entrando um pouco mais direto ao assunto, há uma diferença entre confiança e fé. Eu quero compartilhar isso contigo aqui para a gente encerrar. Há uma diferença entre confiança e fé. Pastor, qual é a diferença? A fé está ligada a quem... Perdão. A fé está ligada ao que foi falado. E a confiança está ligada em quem falou. Eu vou de novo. A fé, ela está ligada ao que foi falado. A confiança está ligada em quem falou. Uma pausa para você refletir. Refletiu? Vamos entender isso? A fé é na palavra, é naquilo que está falado. Tá? A confiança está ligada em quem falou. Por isso que eu ensino aqui que quando você for ler a Bíblia, que é o que está falado, você precisa perguntar quem falou. Porque muitas coisas na Bíblia que você lê, não foi Deus quem falou. Por exemplo, você lê o livro de Jó, é um livro que relata uma história de amigos de Jó falando com ele. Lamentações de Jeremias falou, e por aí vai. Então eu preciso primeiro saber quem falou. E quando se trata das promessas de Deus, quem falou? O próprio Deus. Então, o que foi falado? Promessas. Quem falou? Deus. Então, se eu confio em Deus, eu não duvido da sua palavra. Imagina o seguinte, eu já disse esse exemplo aqui, porque eu já falei isso aqui. Imagine que alguém chega para você e usa essa frase: me empresta R$100 que eu te pago amanhã. Aí você tem, mas você não empresta. Por quê? Porque é uma pessoa que você não confia. Aí chega uma outra pessoa que usa a mesma frase: me empresta R$100 que eu te pago amanhã. Só que alguém que você já emprestou um monte de vezes e pagou, tem caráter, é uma pessoa de confiança, que falou, você pode contar que vai acontecer. Aí você tem fé no que foi falado. Por quê? Porque quem falou fez a diferença. E aí você vai e empresta. Então, para a gente aumentar o nosso nível de fé, é importante na Bíblia eu entender quem falou. Porque eu confio, eu creio pela minha fé, de acordo, baseado no entendimento de quem falou. Só que a gente não pode ter essa tietice. Gospel, que é, olha quem falou essa frase. Tá vendo onde está o problema? Aí a gente confia nessa pessoa e a gente acredita no que ela está falando. Só que, vamos lá, você entender isso aqui. Então você já entendeu essa parte? Que a confiança em quem falou, a fé no que foi falado? Beleza. Agora, por que hoje eu posso viver a fé absoluta? A máxima da fé. Por que hoje eu não preciso ter nenhuma dúvida ou duvidar no meu coração acerca de qualquer questão em relação ao meu Pai que é Deus? Primeiro, porque Ele é um Deus de confiança. Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus que promete e cumpre. Ela não é? Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que tem poder para fazer. Então, quem está falando é digno da nossa confiança. E por isso eu creio no que ele fala. Então, só o fato, preste atenção nisso aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Só o fato de eu saber que é Deus quem está falando, já é fácil eu crer no que ele falou, pela minha fé. Porque ele é digno de ser confiado. Ele é digno, ele tem caráter. É um Deus que promete e cumpre. Ele não é humano, não é como a gente que erra, falha.
Não. Ele fala que ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não depende da nossa fidelidade para ser fiel. Isso é a graça, tá, gente? É Paulo dizendo a Timóteo. Ele não depende da minha fidelidade para ser fiel. Ele é fiel independente de mim. E ainda que eu o negue, ele não negará a si mesmo. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é dessa raça humana. Ele não foi feito de carne como a gente, salvo Jesus que veio à cruz e voltou a ser Deus. Então ele é Deus de caráter, é um Deus que promete e cumpre. Então como eu não vou confiar num Deus que nunca falhou comigo? Que sempre prometeu e cumpriu? Então perceba que já está bom demais para que eu tenha uma fé elevada. Porque eu estou crendo, estou confiando num Deus que promete e cumpre, certo? Só que tem mais. Esse Deus de confiança, ele não só prometeu para que você creia que ele faça porque ele é de caráter. Ele já fez. Ele já fez. Quando você vai para esse nível de entendimento, querido, acabou dúvida no seu coração. Tudo você vai ver mão de Deus. Na dificuldade, na tribulação, no momento difícil, tudo você vai ver mão de Deus. Eu estou procurando um lugar para alugar aqui em Portugal. Eu já encontrei vários. E todos que eu encontrei, vários maravilhosos que eu gostei muito, eu ouvi um não. Porque eles não gostam de alugar para brasileiro aqui por desconfiança. Olha a tal da confiança. Quem falou? Se é um inglês falando que quer alugar, é diferente de um português falando. Perdão, de um brasileiro falando. Isto é, eles confiam, eles têm muito mais fé quando o aluguel vem de um gringo inglês que tem muito dinheiro do que de um brasileiro como eu, que também tem muito dinheiro, mas vocês não sabem. Tem que profetizar aqui, né? Então, olha essa questão de quem falou. Então, eu vou procurar vários lugares, e lugares assim, poxa, eu olhei um ontem, tem que ver que apartamento. Falei, meu bem, achei. Quando eu fui negociar com a mulher não quis alugar para mim. Mas essa foi uma questão diferente, porque estava muito caro o aluguel, 1.500 euros. Mas olha só, vamos lá para a gente entender. Mas mesmo em meio a esses nãos, porque eu estava morando no outro lugar, mas esse lugar eu tive que ceder porque eu fui ao Brasil e a pessoa está ficando lá até hoje, porque é uma palavra que eu empenhei com ela. Aí eu estou procurando um outro lugar. Mas nesse tempo que eu estou procurando esse outro lugar, eu estou ouvindo muitos nãos de lugares que, ao meu ver, são maravilhosos. Mas sabe o que eu faço? Eu rio. Eu continuo no mesmo nível de fé, porque eu sei que eu tenho um pai que me ama, que está no controle de tudo, e que se esse lugar deu errado, é porque tem um lugar melhor. E eu só vou ver quando isso acontecer. Mas eu não vou sofrer até acontecer, porque eu já creio. Eu creio antes de acontecer, para que eu não sofra. Você quer ver? Imagine você que é mãe, pai, tem um filho nas drogas. E você sofre, porque está nas drogas. Eu vou falar isso aqui e vou encerrar, gente. Ele está nas drogas. Só que você está sofrendo, porque está comendo droga, está vivendo a vida toda, está destruindo a vida dele com drogas. E você está sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque você está vivendo a realidade. Mas eu e você não fomos chamados para viver a realidade. Nós somos chamados para viver a verdade. E a verdade sobrepõe qualquer realidade. Qual é a realidade? Ele está nas drogas. Qual é a verdade? Ele vai ser liberto. Então, se você vive a verdade, você vive a libertação dele sem ver. E isso é fé. E quando você vive a libertação dele sem você ver a libertação dele e vive a fé, você vive qualidade de vida, você descansa. Preste atenção. Porque, olha só, há 30 anos atrás, quem a minha mãe via? Quem os meus irmãos já crentes viam? Quem os crentes que me amavam viam? Viam o Zé Carlos perdido, no mundão perdido. Eles só conseguiam ver isso. E quem me amava tanto,
como meus irmãos que já eram salvos. A minha mãe ainda não. A minha irmã talvez sofria um pouco por isso, porque me via como perdido. Mas como Deus me via? Deus me via aqui agora falando para você. Deus me via como pastor, fundando igrejas e fundando casas de recuperação. Deus já via isso tudo. E Deus não sofria. E por que a gente sofre? Porque a gente não vê como Deus vê. A gente sofre porque a gente vive muito mais a realidade do que a verdade. A gente não consegue ver a estrada toda. A gente vê a reta. A gente não sabe o que tem depois da curva. Mas a fé te faz ver a estrada toda. Por isso que a vida da fé te traz uma qualidade de vida melhor. Esse é um dos benefícios, porque você descansa em Deus. Não importa o amanhã, porque você sabe que não está sob os seus cuidados. Então, enquanto você está vendo a reta de uma estrada, Deus está vendo a estrada toda. Enquanto a minha família me via perdido, Deus já me via pastor. Então, Deus descansava e a minha família não. Então, a vida da fé, querida, é quando você vê tudo no controle de Deus de fato. Porque a gente tem essa mania de dizer, Deus está no controle. Tá, ele está no controle sim, mas ele tem o controle da sua vida? Ou você tem vivido muito mais a realidade do que a verdade? Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Então não é o que você vê, realidade, é a fé, é o que você crê, é verdade. E você precisa crer que já está tudo consumado. Esse problema que você está vivendo já está consumada a vitória dele, de alguma forma. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Daqueles que amam a Deus, sem amar a Deus, isso você precisa amar. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? O maior propósito de Deus? A fé. Porque quando você tem a vida de fé, você frutifica as coisas da fé. E tudo que você faz por fé não é pecado. Mas tudo que você faz sem fé é pecado. E por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina alguém que você já preparou, dá um bom presente para essa pessoa, mas tudo que ela faz, ela não está sendo merecedora. Estou falando você com a mente humana. E você já é merecedor. Mas ainda assim, você parece que acredita que não é. Quantas vezes a gente não acredita e por isso a gente não descansa. E você não é merecedor porque você é bom, você é merecedor porque Cristo já pagou. Sabe essa realidade que você está vivendo? Ela não é verdade. Mas você só vai descansar nela se você crer que não é a verdade. Você só vai descansar nela no colo de um pai que tem a solução para ela. Então o descanso nem sempre ele vem pós problema resolvido. O descanso vem pós cruz entendida. Quando você entende a cruz, quando você compreende a cruz, fica fácil de você entender que você é o quê? Filho. Quando você sabe que você é filho, você sabe que você tem um pai. Quando você sabe que você é filho e tem um pai, você sabe do poder desse pai, como Deus. E aí você vai se preocupar com o quê? Meu pai resolve. Ai, meu Deus, que hora que eu vou encerrar? Agora veio um negócio na minha mente aqui que eu vou contar para encerrar. Agora eu encerro mesmo. Tem uma historinha que diz de um menino que estava colorindo um livrinho. Presta atenção aqui, a gente encerra. 3 minutinhos. Colorindo um livrinho lá no aeroporto. Menininho de 4 anos. Ele está ali com o livretinho dele, colorindo as fotinhas e tal. E tinha uma pessoa sentada do lado, implicado, porque não viu ninguém perto mais. E aquela criança estava bem sozinha. E esse senhor ficou preocupado. Falei, quem é esse menino sozinho aqui? Não estou vendo pai, não estou vendo mãe, não estou vendo ninguém. E ele ficou observando aquele menino, colorinho da revistinha, de desenhos. E pronto, chegou a hora do embarque, ele se levantou e resolveu ir para a fila de embarque. E ele percebeu que esse menino foi também. Ele, estranho, esse menino vai viajar.
Pronto, chegou a vez dele passar com o passaporte, tudo direitinho para fazer a viagem. O menino pegou o passaportezinho dele e passou também. E ninguém falou nada, o menino entrou no avião. E aquele senhor, cada momento, mais implicado com aquilo. Foi quando ele subiu no avião e se sentou, e por coincidência, se sentou bem perto do menino. Não na mesma poltrona, mas perto. O avião decolou. Ele ficou observando aquele menino, naquela tranquilidade toda, o menino ali colorindo o tempo todo, muito sossegadinho. Ninguém chamou a atenção do menino, deixou o menino entrar sem saber cadê os familiares, enfim. Pronto, o avião decolou e aquele homem sempre curioso. Que menino é esse? E foi um momento lá no alto que o avião começou a ter turbulência e balança daqui, balança dali, desce o nível e vai aqueles barulhos enormes que quem já passou por isso sabe que maravilha que é. E naquela turbulência todo mundo em desespero, gritando, porque o avião tava feia a coisa, tava feia. E aquele homem na hora lembrou do menino. Falei assim, e o menino, será como é que ele está agora? Vou lá ver se ele está precisando de ajuda. E foi lá no menino. Quando ele foi ao menino, o menino estava tranquilo, colorindo a revistinha dele. Tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. E aquele senhor vira para o menino e faz a primeira pergunta. Fala assim, você não está preocupado? Porque o avião está balançando, tá? A gente está na turbulência e tal. E você está tranquilo? Por que você está tão tranquilo assim? Aquele menino olhou para ele e falou assim, eu estou tranquilo porque o piloto é o meu pai. Pausa para refletir. Nós estamos num grande avião de turbulência. No mundo tereis aflições. Nós estamos num avião de turbulência. É a vida. Mas quem é o piloto? Se o piloto é o seu pai, você está preocupado com o quê? O que te preocupa? O que tira o seu sono? Por que você está preocupado? O seu pai é o piloto. E ele está no controle de tudo. Amém. Deus é bom, sempre bom. Que você tenha um fim de semana poderoso. E vai ser, porque o piloto é seu pai. E ele está no controle de tudo, tá? Na segunda-feira a gente vai continuar esse tema tão maravilhoso chamado fé. Se Deus falou no seu coração, pega essa live, compartilhe o máximo que você puder. Patricão chegou agora, pastor Valdomiro também chegou, outros irmãos chegaram também. Tem também cadê? Eu ia falar dela aqui, a Marlene com a gente também, tá? Felipe chegou agora. Essa turma que chegou na hora do amém, vai estar disponível essa ministração para vocês. Assista, compartilhe e alcance outras pessoas, amém? Tenho certeza que vai ser muito edificante. Assista, amém, gente? Então que você tenha um final de semana poderoso e até segunda no mesmo horário. Deus é sempre bom.